Então, hoje eu sou Rosemarie Ferreira de Lima, e estou aqui para contar o restante, né, desses meus desdobramentos quando criança. Então, esse é o segundo vídeo, e eu comecei lá atrás, né, de uma vida muito, mas muito antiga, onde eu não sei se é no Antigo Egito, ou se é na Atlântida, ou em qualquer outro lugar, mas é aqui na Terra, né? E eu era uma moça, uma mulher muito bonita, mas muito arrogante. E eu me lembro que eu saía muito do palácio onde eu morava, e eu era carregada. Ai, meu Deus, como chama? Não eram charretes, eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Mas onde escravos, tá, me carregavam. Liteiras, acho que é liteira. Então tinha 2 ou 4, sabe? Porque a minha liteira não era algo muito pequeno, não. E muito bonita, muito bem decorada. E eu lembro que eu descia dessa liteira, ia como se fosse, sabe, nas feiras, no Gran Bazar, ou em lojas. E ali eu só ia escolhendo, porque eu tinha um pai muito rico, e eu acho que ele devia ser um político poderoso da cidade. E isso me deixava mais poderosa ainda, pelo fato de eu ser uma mulher, né? Então, nisso, eu era um horror, gente, sabe? Um horror. E aquilo, quando eu voltava, mesmo criança, aquilo me bagunçava a cabeça, né? Porque eu morava numa casinha muito humilde. Era um cômodo, né? Era cozinha e quarto, onde nós morávamos numa casa, num quintal onde tinham 4 ou 5 famílias, e o banheiro era do lado de fora, naquele quintal, né? E nem chuveiro elétrico tinha. A minha mãe esquentava a água e punha num chuveiro, né, de alumínio grande, que puxava uma corda, e aquela água era temperada, né? E aí, quando você se ensaboava, puxava a corda, a água descia, e assim era. Enquanto que, para mim, aquilo, eu ficava pensando assim, mas eu não conseguia entender, porque num momento eu era tão rica e poderosa, em outro momento eu não era mais rica e poderosa, não era adulta, era uma criança, e naquele lugar. Aquilo para mim era muito difícil, porque eu não pertencia àquele lugar. Eu ficava assim, eu não via a hora de voltar para esses lugares que eu conhecia e não ficar ali, né? Minha mãe dizia que eu chorava muito, que eu sempre fui uma criança, que eu chorava demasiadamente nos primeiros meses de vida. E ela falava assim que às vezes primeiro era muita fome que eu tinha, né? Eu nasci esgoelada, depois eu sei o porquê que eu nasci com tanta... Eu queria comida, né? Depois eu conto para vocês o porquê disso. E que foi por causa da minha reencarnação passada, imediata, né? Antes dessa aqui, e que é muito recente. E eu
sei que isso me causava, assim, uma coisa ruim, né? Então eu sempre queria trazer aquelas riquezas que eu possuía, aquelas joias, ouro, pedras preciosas, eu queria trazer para o meu pai aqui. Aí eu comecei a saber que eu tinha um pai e uma mãe aqui, mas que em algum outro momento eu tinha outro pai e outra mãe. E aquele pai e aquela mãe que eu tinha lá, eu tinha tanta coisa que não ia fazer diferença, e aquilo tudo era meu, e eu queria trazer para essa vida, né? Para ajudar o meu pai a me dar tudo aquilo que eu queria, porque eu sabia que eu não podia, eu era criança. Então isso foi durante toda a minha primeira infância. Nessa vida, né, eu tenho assim lembranças que eu humilhava muitas pessoas pelo fato de eu ser daquele jeito. E fazendo um tratamento hoje de apometria, então eu tive um contato maior com essa vida, né? Então eu tinha trazido ainda resquícios muito grandes daquela... Eu não havia, o meu espírito não havia mudado ainda da época que eu vinha do outro planeta, né? A minha arrogância. Então eu achava que eu não precisava amar. E nem ser amada. Eu já tinha tudo que eu queria, que era o material, era o dinheiro, era o poder, era a beleza, era a sensualidade. E com isso que eu tinha inteligência, eu tinha cultura. Eu era diferente daquele povo que me rodeava. E ali eu não precisava de amor. Por quê? Você já tinha tudo. E com isso, eu poderia ter todos e tudo o que eu quisesse. Então foi um período, e esse mentor, ele ia me levando, né, para eu reviver determinados pontos da minha personalidade, para que eu tivesse um choque, né, e para que eu gravasse determinados pontos da minha personalidade, e comparasse com a que eu tinha hoje, ou que eu iria também construir a partir desta vida. Conforme eu fui crescendo, eu fui juntando as peças, né? Então, todas as noites saía do meu corpo e voava. Então ele chegava, né? Eu já ficava esperando. Eu lembro que eu estava no berço, eu ficava no berço, né, esperando esse homem chegar. E era um homem muito alto, né? Ainda mais que eu era pequena, então para mim tudo era grande. Era um homem muito alto, muito claro, olhos azuis, né? Cabelo um loiro mel. Ele era forte, mas muito sério. Ele era muito severo. Eu não lembro deste homem sorrindo para mim, mas eu lembro da ternura que ele tinha comigo. Eu não sei se ele foi um dos meus pais ou se ele foi o meu pai naquela vida, né? Mas eu sentia um carinho, uma ternura, uma proteção tão grande dele para comigo, que eu tinha total confiança. E depois disso, né, várias vezes eu indo para essa vida, nesse lugar,
eu fui crescendo, né? E ele foi me levando para outros lugares. Então eu lembro que depois que a minha irmã nasceu, eu saí do berço e fui dormir numa poltrona, né? Olha só, era uma poltrona pequena, mas eu era tão pequena que aquela poltrona servia de caminha para mim. E ele, como eu já estava maior, tinha dias que eu não queria ir com ele, porque eu ficava muito brava, porque tudo aquilo que eu tinha, eu não podia trazer. Então aí ele começava a me trazer chocolate. Ele me trazia doces, balas, chocolates. E aí ele me chamava para eu sair do corpo. Então, né, uma manipulação com criança. Aí eu ia atrás, né, daquela bolacha, daqueles doces, chocolates, e ele me dava, né, e eu saía de mão dada com ele para ir passear. Eu lembro que uma outra vez, né, eu fui para um castelo, eu acho, talvez que fosse na Áustria, Alemanha, mas era muito assim, porque a forma, né, da arquitetura, e dentro desse castelo, eu acho que eu era Alemanha ou era Áustria, era alguma coisa assim, porque eu, quando era criança, eu adorava assistir A Noviça Rebelde, que conta a história, né, de uma noviça que depois foi morar num palácio para cuidar de umas crianças. E tudo aquilo para mim, toda aquela paisagem e aquela arquitetura era extremamente conhecida para mim. E eu amava ver aquele filme. Eu perdi a conta das vezes que eu assisti aquele filme. Todas as vezes, e até hoje, todas as vezes que aquele filme passa, eu assisto. E esse palácio, né? Eu não vou dizer que era um castelo, mas era uma casa muito linda, muito grande. Só que lá eu era criança. Eu não era uma moça ainda. Eu tinha um carrossel. Então ele abria a porta de uma grande, imensa sala e lá tinha um carrossel. Sabe essas... Como eu vou dizer para você? Hoje em dia não tem umas caixinhas de música que a gente encontra, até chinesas, onde você vê uns carrosséisinhos e todos coloridos, e a impressão que dava é que eles eram feitos de madeira, pintados, e aquela musiquinha. Então, eu tinha um carrossel desse dentro do meu quarto. Eu tinha um quarto de brinquedos. E ali eu levava algumas crianças, né? Eu sei que tinham outras crianças que eu convidava para brincar comigo. E eu adorava ir para aquele lugar, para aquele castelo, palácio, não sei. E tinha janelas muito grandes, e que eu abria aquelas janelas e eu via as montanhas, as colinas, montanhas, com os picos em neve. E via um verde muito lindo, como esse verde daqui, né, nos campos. Era uma paisagem assim que eu vou dizer para vocês, algo indescritível para quem só conhece ou para quem foi criada aqui no Brasil. E quando eu acordava novamente, né, eu falei assim, mas eu olhava para aquele céu. Eu sempre fui uma criança que eu sempre olhei muito para o céu. Sempre. Eu pegava o meu cobertorzinho, eu tinha um cobertorzinho azul,
eu pegava esse cobertor, subia as escadas e ia para a calçada, estendia aquele cobertor ou na calçada ou atrás de era uma cerquinha de madeira que tinha, e eu ficava ali sentada. O Sultão era um cachorro dos meus avós que moravam ali perto, e o Sultão, ele sempre ia me buscar de manhã para eu ir para casa dos meus avós. E o Sultão era o meu anjo da guarda, meu guardião. Onde eu estava, o Sultão estava comigo. O Sultão era gigante, né? E eu pegava minha chupeta, o meu cobertorzinho, sentava ali e ficava olhando para o céu e conversando com Deus. Eu devia ter, nessa época, de 2 a 3 anos, porque a minha irmã já tinha nascido. E eu ficava olhando para o céu e me perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que não é a minha vida não é essa. É como se eu tivesse perdida num lugar, numa casa, numa família que não me pertenciam. E aquilo muitas vezes me desesperava, e às vezes eu começava a chorar, olhando para o céu e sentindo que eu já tinha até passeado pelas estrelas. Olha que coisa louca, né, gente? Só que eu não contava isso para ninguém. Eu tinha muito medo de contar essas coisas. Mas eu ficava pensando, mas na minha outra vida eu conhecia outras coisas. Na minha outra vida eu falava com pessoas através de coisas, e eu não sabia o que era. Passou o tempo, né? Começou, sabe o filme Perdidos no Espaço e Star Trek, que é a Jornada nas Estrelas? Isso é da minha época. Capitão Kirk. Este filme, quando eu vi, é como se aquilo tudo que eu via naquele filme, eu já conhecia. E para mim tudo aquilo era extremamente possível. Eu só não entendia o porquê que aquilo só existia dentro da televisão, mas não existia fora. Eu sentia muita angústia. Minha irmã adorava o filme Perdidos no Espaço. Eu detestava. Eu odiava aquele filme, uma por causa do Dr. Smith e outra porque eles ficavam perdidos e não podiam voltar para o lugar da onde eles vieram. Eles não podiam voltar para a Terra. E aquilo me desesperava, porque eu me colocava no lugar deles, vendo, né, naquelas aventuras, lugares completamente estranhos, com pessoas estranhas, sem que eles pudessem voltar para casa. Hoje eu entendo o porquê. Né? Hoje eu entendo o porquê que aquele filme me angustiava, me desesperava. E o Star Trek me levava para um outro mundo. Né? Então, a síndrome, né, muitos de nós, espíritos exilados, muitos de nós trazemos essa coisa do exílio, né? É um trauma muito forte, muito grande dentro da gente, que nós fomos levados para um outro local, para um outro lugar. Deixamos pessoas que amamos muito, ou conhecemos. No meu caso, não que eu deixei alguém que eu amasse muito, porque eu acho que eu comecei a aprender a amar nessa encarnação, ou de 2 encarnações, 3 encarnações para cá.
eu sempre fui muito apaixonada, né? Apaixonada por tudo, mas não amar verdadeiramente, que é você se dedicar ao outro, é você se sentir feliz em fazer o outro feliz e não fazer algo para você se sentir feliz, né? É muito diferente uma coisa da outra. Então, eu deixei o que eu conhecia, o que eu estava acostumada, para cair num lugar onde eu não conhecia e tantas dificuldades eu enfrentei, principalmente deixar um mundo onde havia tecnologia, onde havia tanto conhecimento, tantas facilidades, como hoje nós temos aqui, para ir para um lugar extremamente arcaico, rústico. Porque imagina a gente há 7, 10 mil anos atrás. E eu não sei se eu estou aqui só há esse tempo. Eu estou fazendo apenas uma, né? Talvez entre 10 e 7 mil anos, mas pode ser que eu tenha vindo para cá muito antes disso. Então e olha o quanto nós demoramos a evoluir, a aprender. Quando nós somos espíritos endurecidos, ou somos muito orgulhosos e arrogantes, a gente sempre escolhe o caminho mais difícil. E eu escolhi o caminho mais difícil. Mas só que eu tive uma oportunidade muito grande dessa vez. Deus me permitiu que eu lembrasse flashes de muitas vidas passadas para que eu não caísse no mesmo erro. Então, num outro vídeo, eu conto mais.